Boa noite a todos, inicialmente. Para mim é uma grata satisfação poder vir aqui, na noite de hoje, contribuir com estas jornadas de direito processual civil, que me parece uma feliz iniciativa desta instituição, o Verbo Jurídico, na medida em que acredito que todos saibam, nós estamos aí na iminência da sanção do chamado novo Código de Processo Civil, que hoje encontra-se, como não é novidade, digamos assim, com a sua fase do devido processo legislativo dentro do Congresso Nacional superada, e aguardamos a sanção presidencial. Penso que agora seja o momento oportuno de se dar início de discussões e debates que este novo código trará para nós, profissionais do direito. Isto porque acredito que poucas mudanças ocorrerão. O texto que está aí praticamente será o texto definitivo. Portanto, a atualização em cima do texto definitivo é extraordinariamente importante para todos aqueles que nesta ou naquela atividade do debate judicial precisam estar absolutamente atualizados com o que está a ocorrer. Antes se debatiam, e já faz tempo nós viemos debatendo projetos, desde que foi criada a comissão de juristas responsável pela primeira versão da ideia do que é um novo Código de Processo Civil. Agora não, agora já temos essa posição, como eu disse, bastante consolidada. Poderá, é verdade, sofrer um veto daqui ou dali, até acredito que este ou aquele veto ocorrerão, em atenção a esta ou aquela circunstância. Entretanto, se pode afirmar que o texto fundamental está pronto. E, portanto, vamos ter, tudo leva a crer, aproximadamente um ano de vacácio, ou seja, um ano para reflexão de tudo que está aí, e a partir, possivelmente, de março do ano que vem, teremos já a viger um novo Código de Processo Civil, que, como todos sabemos, as leis processuais têm aplicação imediata. Então, nós temos duas projeções. A primeira, muito tranquila. Como ficam as novas demandas? Disciplinadas pelo novo CPC. Mas as demandas em curso, como ficam? Tem ele aplicação imediata. Eu lembro que quando o Código de Processo Civil, hoje em vigor, o de 73, entrou em vigor, o professor saudosíssimo, professor Galeno Lacerda, um consagrado professor do Rio Grande do Sul, ele se dedicou ao estudo deste tema e escreveu um livro que volta à atualidade neste exato momento e que eu recomendo a todos, chamado O Novo Processo Civil e os Feitos Pendentes. Porque é exatamente isso, me parece, que surgirá algumas questões, porque quando eu propus essa ação, a disciplina era essa, a partir de agora que tem aplicação imediata, está a viger o novo código, como essas coisas ficam. Então, a minha primeira recomendação seria que vamos retomar os estudos do professor Galeno sobre o novo processo civil e os feitos pendentes, escritos lá em 73, que, porém, em razão do mesmo fenômeno que estamos vivendo, agora volta a ser absolutamente atual. Pois bem, meus colegas, hoje me solicitou a escola aqui que eu viesse a falar sobre recursos, mais especificamente sobre os recursos de natureza extraordinária. Por quê? Porque no tempo que nos foi, digamos assim, concedido, me parece que nós não conseguiríamos enfrentar todos os desdobramentos recursais que o novo código traz. Entretanto, no que diz respeito a uma parcela dos recursos, me parece que a gente consegue enfrentar com alguma tranquilidade. E, nesta medida, se escolheu
estes recursos chamados de natureza extraordinária, que nada mais são do que o recurso especial e o recurso extraordinário propriamente dito, porque estes se constituem numa modalidade especialíssima de recursos. E a nossa prática forense, a nossa observação sociológica do manejo dos recursos, tem demonstrado que nem sempre nós, profissionais do direito, compreendemos com absoluta perfeição o que representam estes recursos que têm natureza extraordinária. E eu gizo essa expressão, compreendemos, porque creio que o mais importante para a operação, para o manejo do processo civil, do processo judicial civil, seja a compreensão daquilo que se faz e por que se faz assim ou assado. E eu, pessoalmente, tenho uma experiência nessa área e percebo que nem sempre, quando se apresenta um recurso desta natureza, se tem o absoluto domínio do que ele pode fazer, o que ele representa e o que se pode almejar com um recurso dessa natureza. Daí a razão pela qual se entendeu adequado limitar o tema, nesta oportunidade, aos recursos de natureza extraordinária. Sem embargo, evidentemente, de que em outra oportunidade, que com certeza ocorrerá, se trate outros temas do direito processual e, mais especificamente, até do tema recursal. Bom, colegas, eu há pouco falei que é importante compreender certos recursos para adequadamente saber manejá-los. Eu penso que todo e qualquer estudo sobre o novo sistema processual, e percebam que eu estou falando sistema, e sistema é um conjunto de ideias voltados para um fim determinado, nós precisamos compreender os propósitos do novo sistema processual. Afinal de contas, por que ele veio e o que pretende e o que busca este sistema processual novo? Será que nós temos apenas um novo código com modificações procedimentais? Ou nós temos realmente uma nova compreensão do fenômeno processual? Um novo sistema processual? O último livro que eu me lembre que escreveu seriamente sobre a ideia de sistema processual é o velho e sempre atual Sistema de Direito Processual de Carnelutti, que deve ter, sei lá, 70 anos. Mas era a compreensão de que havia um sistema porque havia um conjunto de ideias voltados para um fim determinado. Pois bem, com as variadas reformas que o Código de Processo Civil de 73 sofreu no curso da sua existência, ele se tornou, sim, assistemático. E ele, na verdade, se tornou aquilo que se dizia uma colcha de retalhos, porque tinham ideias assim, assado, com este ou com aquele propósito, que por vezes não conversavam entre si. E o velho, sempre conhecido Norberto Bobbio, né, nos escreveu um livro extraordinário chamado Teoria do Ordenamento Jurídico. Ou seja, o ordenamento jurídico, como seu nome está dizendo, tem que ter uma ordem. Tem que haver um diálogo interno em todos os seus propósitos. Pois bem, o novo código, ele vem exatamente com alguns propósitos pontuais e específicos. Se eu perguntar para qualquer uma das senhoras ou dos senhores, ou até se eu perguntar para o rapaz que cuida do estacionamento aqui na frente, qual é o problema da prestação jurisdicional hoje, eu penso que nós vamos ter quase unanimidade em afirmar que o nosso maior problema é a falta de celeridade, o descompasso que há
entre a demora de uma prestação judicial outorgando, para usar a linguagem do Keovenda, o bem da vida àquele que tem direito, e o tempo que isso demora. Pois bem, este eu diria que foi o mote para se começar a discutir a ideia, abandonar a ideia de fazer reformas pontuais e construir um novo código. Mas só que quando nós nos deparamos com uma circunstância de que um novo código precisa ser construído, evidentemente eu preciso iniciar várias reflexões. Eu não estou tratando do tema da execução, eu não estou tratando exclusivamente do tema do recurso tal, eu estou tratando do sistema como um todo. Portanto, o primeiro passo para se compreender o que está aí é saber quais os propósitos, o que busca esse novo código. Pois bem, o que fez essa comissão de juristas, presididas pelo ministro Fux, e teve como relatora a professora Teresa Arruda Alvim-Vanguier e outros tantos juristas de extraordinária qualidade, fez o que deve ser feito. Ouviu sim a comunidade jurídica, mas basicamente voltou os seus olhos para a realidade. Que tipo de problema nós estamos tendo e que tipo de problema nós precisamos enfrentar? A partir disso, fixou, ainda que em nenhum lugar do código diga isso expressamente, mas através de uma leitura sistemática do ordenamento se conclui nesta linha que vou afirmar, fixou vetores. Ou seja, linhas mestras do código. A primeira, que se vê com toda clareza, é a ideia de incentivar a conciliação. Por razões absolutamente óbvias. Eu acho que todos sabemos, todos, sem sombra de qualquer dúvida, sabemos, que do jeito que está, não dá para continuar. Quanto tempo leva a solução de um problema? Ninguém sabe, ninguém é capaz de afirmar quanto tempo leva a duração de um processo, face às suas características, desdobramentos, etc. Agora se percebe com clareza, através de experiências efetivadas, que a solução, que uma solução adequada para o conflito é tentar buscar uma conciliação. A conciliação é, sim, um bom caminho. E este código estabelece isso com toda clareza. Ao criar algo que não existe no momento, formalmente não existe, que é a audiência prévia de conciliação. O que é isso, meus colegas? Grosso modo, o novo código abre espaço para que as partes requeiram, ou para que o juiz, antes de formalizar a existência de uma relação processual conflituosa, convoque as partes para discutir a viabilidade de conciliação. Portanto, existe uma audiência prévia antes de se inaugurar o debate judicial. Isto é muito comum em outros segmentos da sociedade, mais especificamente da sociedade norte-americana, onde isto até está um pouco além, porque não há nem participação do juízo. O discovery do processo norte-americano é feito entre as partes, com seus advogados. Nós estamos lá criando uma possibilidade de resolver o conflito antes que ele se judicialize. Então, tanto a parte pode requerer, desde já, ao apresentar uma petição inicial, quanto o juízo pode designar, antes de citar o réu. Ele não cita o réu para responder à ação. Ele convida o réu para discutir a possibilidade de composição. Então, com esta medida muito simples e objetiva, o código sinaliza, olha, pretendemos incentivar a conciliação, porque todos os processos passarão por esta fase. Nós vamos acabar com aquela figura que eu demorei até para identificar. Uma vez alguém me disse numa reunião, olha, existe o litigator. Eu não sabia o que era litigator.
Digo, meu Deus, o que será litigator? Mas imaginei que fosse alguma coisa a ver com uma lide judicial, etc. Depois, lendo um livro interessantíssimo que trata de conciliação, cujo nome é Em Busca do Sim, ou seja, o sim, vamos resolver o problema, lá eu descobri o que é o litigator. Litigator, nos Estados Unidos, mais especificamente, é uma mistura do alligator com o lawyer. Ou seja, é um advogado com temperamento de crocodilo, que é sempre guerra. Nós vamos se enfrentar à ideia do litigator. Ou seja, vamos sentar para conciliar antes de brigar. Depois, se for o caso, se briga. Então esse é um vetor determinante do Código. Incentivar a conciliação. O segundo vetor importante do Código, que eu preciso falar isso para chegar onde quero depois, que é no tema recursal, o segundo vetor importante do Código diz de respeito à ideia de prestigiar posições consolidadas. Se alguém for no escritório daqueles que aqui são advogados, e se alguém perguntar, e os clientes sempre perguntam, doutor, o que o senhor acha disso? Quem respondeu o que acha, acho que está sendo irresponsável, porque não dá para achar mais nada hoje, a gente não sabe para que lado as coisas vão, embora se tenha uma noçãozinha. Por quê? Porque hoje nós temos um sistema em que o juízo, para o bem ou para o mal, tem absoluta liberdade de decidir como entende adequado, desde que fundamente a sua decisão. Isso provoca uma brutal insegurança jurídica em razão dessa circunstância. Nós nunca podemos ter certeza de nada. Nós desconfiamos que é possível, pelas decisões jurisprudenciais que estão aí, pelas recomendações da doutrina que estão aí, que a solução possa ser essa ou possa ser aquela. Mas eu não posso afirmar. Lembro, esse dia o meu colega de escritório usou uma expressão que eu vou repetir agora. Ele diz assim, eu lembro da minha primeira encarnação de advogado. Por que eu digo da minha primeira encarnação de advogado? Porque eu fui advogado, depois fui para o Ministério Público, fiquei alguns anos lá e agora voltei para a advocacia também, depois de ter passado por algumas outras funções aí. Mas na minha primeira encarnação de advogado, jovem, alguém me procurou porque queria anular um registro de nascimento. Qual era a situação? Vou fazer esse exemplo para justificar o que eu estou colocando. Me lembrei agora dessa situação. Olha, havia, na época, hoje é diferente, mas na época havia a vedação do reconhecimento de filho havido fora do casamento. Não era possível. Havia uma vedação expressa. E eu fui procurado por uma senhora que estava um pouco irritada com uma situação que era a seguinte. Havia um filho do marido dela que era adulterino a matre e a patre. Ou seja, eram dois casais. Desse casal aqui saiu o marido, desse casal aqui saiu a esposa. E tiveram um filho. Portanto, ele era adulterino no primeiro casamento e adulterino no segundo casamento, na época. E uma das senhoras do primeiro casamento disse assim, não, isso aí não pode, eu quero anular esse assento de nascimento, eu não quero esse reconhecimento, que eles reconheceram. Eles foram em cartório, disseram, nasceu fulano, é meu filho e filha de fulana, embora outros casamentos a viger. Eu olhei e disse, vamos olhar o seu caso. O que faz alguém medianamente responsável? Vamos ver o que diz a lei. Diz a lei o seguinte, é proibido o registro de filho adulterino. Lei dos registros públicos. Ok. Vamos ver o que diz a doutrina. Unânime. A lei é de uma clareza extraordinária, não sei o quê, não sei o quê. E velho brocardo da hermenêutica, in claris cessat interpretatio. A matéria era tão clara que não comportava qualquer espécie de interpretação. O que continua responsavelmente alguém que vai trabalhar, olhar. Vamos ver a jurisprudência. Tribunal de Justiça. Pá, unânime. Bom, feito isso, vamos fazer a inicial. Entrei com a inicial, pedindo anulação do assento de nascimento. E a coisa andou, como tudo anda. Um dia, cruzando pelo corredor do foro, me encontra
o juiz do caso e diz assim para mim: pá, interessante aquela ação que tu propuseste, julguei. Eu digo: ah, que bom, e aí, doutor, como é que foi? Julguei improcedente. Eu digo: mas como? A lei, a doutrina e a jurisprudência, todas são... É verdade, tu tem toda a razão, mas eu resolvi mudar. Eu digo: no meu caso, muda no outro. Eu digo: pô, logo no meu, né? Pois bem, meus colegas, ele mudou no meu caso. Então vejam como nós não temos segurança nenhuma. Eu tinha a lei, a doutrina e a jurisprudência, mas o juiz resolveu mudar no meu caso. E eu perdi a ação. Hoje é quase bobagem dizer que não se reconhece filho adulterino, até não se usa essa expressão mais. Mas nós estamos falando de alguns anos atrás. Mas eu estou usando o exemplo só para dizer isso. Qual é a segurança que nós temos como enquanto operadores, como enquanto profissionais do direito, que a solução será esta ou aquela? Zero. Eu tive esses dias uma decisão que me favoreceu, agora a minha, naquela lá eu perdi, nessa aqui agora me favoreceu, onde um juiz de segundo grau disse assim: sei que o Supremo Tribunal Federal tem posição contrária ao que eu estou decidindo, entretanto, todo mundo erra, e o Supremo está errado e eu vou decidir de forma diversa. Pronto, e decidiu. Eu ganhei, mas eu sei que eu vou perder, porque vai lá para o Supremo e eu vou marchar. Então, segurança zero. O que se faz hoje em dia, então, com o novo código? O novo código pretende prestigiar posições consolidadas. E ele cria mecanismos de prestigiamento de posições consolidadas. Nós estamos caminhando, meus colegas, por uma... eu vou usar um termo que esse tempo eu usei e agora está meio difundido por aí. Uma comunlolização do direito brasileiro, uma comunlolização da civil law, ou seja, nós estamos a caminho do prestigiamento das decisões jurisdicionais, que terão quase o prestígio do precedente da common law. Ou seja, onde o direito leva muito em consideração o que foi decidido. E o que nós estamos trabalhando? Tentando prestigiar decisões jurisdicionais consolidadas, exatamente para oferecer ao jurisdicionado segurança jurídica. E vamos fazer isso através de que mecanismos? Dos mecanismos de apreciação das causas repetitivas. Então nós vamos ter incidente de resolução de demanda repetitiva e recursos especial e extraordinários de natureza repetitiva. Para que se o meu caso se emoldure nesta ou naquela circunstância, ele seguirá a orientação da decisão que apreciou aquelas demandas idênticas a outras já apreciadas, através desses mecanismos. Então, um dos vetores, dos objetivos ideológicos do código, do novo código que aí está, é prestigiar decisões consolidadas. Se as decisões são dos tribunais superiores, nós vamos ver adiante, elas serão vinculantes nas hipóteses de demandas repetitivas. Para quê? Para criar segurança jurídica. Para que eu possa afirmar, lá no meu escritório, na minha saudosa Bagé, quando alguém me procurar, eu digo: não, o Supremo decidiu isso, e o seu caso se emoldura nessa hipótese, e a sua decisão será esta. Portanto, segunda posição clara do Código: prestigiar soluções consolidadas, através de mecanismos que o novo Código oferece, para dar ao cidadão segurança jurídica. Isso também fez com que, ao se criar esses mecanismos de apreciação de demandas repetitivas, que o Rio Grande do Sul tem um exemplo eloquente sobre isso. Quando se privatizou aqui a CRT, alguém descobriu que tinha direito de receber o valor das ações que a aquisição de uma linha telefônica proporcionava, e não o valor comercial de uma linha telefônica.
Isso abarrotou o judiciário gaúcho com demandas que discutiam sempre a mesma coisa. Sei lá, o número deve ser 200, 300 mil, eu não sei responder. Mas são muitas ações. Todas tiveram que ser julgadas individualmente pelos juízes, quando poderiam ter sido julgadas na reunião de 2 ou 3, como representativas da controvérsia, e as demais estariam encerradas. Então, com isso, além de prestigiar decisões através disso, se quer evitar decisões conflitantes. Por quê? Porque é comum, especialmente na seara do direito público, que na mesma sala, 2 funcionários, em absoluta identidade e isonomia, têm um tratamento diferenciado pelo Poder Judiciário, dependendo se a convicção do juiz 1 é assim e a convicção do juiz 2 é assado. Então nós queremos evitar também, e é outro parâmetro, é outro vetor do Código, evitar decisões conflitantes. Como é que se faz isso? Através desses mecanismos de julgamento conjunto de demandas repetitivas. Se o caso é o mesmo, vamos dar solução idêntica. Eu até tive agora, recentemente, orientando uma dissertação de mestrado de um juiz federal que foi meu aluno, que ele fez um balanceamento de valores na sua dissertação de mestrado, exatamente dizendo isso. Olha, a Constituição assegura isonomia. Se a Constituição assegura isonomia, como é que eu posso dizer que tem coisa julgada para A e para B, se A e B têm soluções diversas? Então nós temos que fazer um conflito. O que vale mais, a isonomia de tratamento ou essa decisão que está assim ou aquela decisão que está assada? Bem interessante o trabalho dele. E isso está representado por esse vetor do novo Código, que é, vamos evitar decisão conflitante. Todo mundo que estiver em situação idêntica, vamos tentar que tenha o mesmo tratamento. Bom, o novo Código também pretendeu ressistematizar toda a estrutura processual. Ele procura sistematizar o processo civil coetâneo. Através, embora ele acabe com alguns livros do processo atual, o fato é que eu tenho 3 caminhos para seguir como regra. Eu tenho algo que eu posso tutelar pelo processo de conhecimento, que é declarativo, afirmativo do direito. Eu disponho do processo de execução, que é realizativo, para realizar o direito. E disponho, embora não em livro especial, mas criando a providência, a possibilidade de se fazer isso, da tutela cautelar, que é a assecurativa. Isso quer dizer o seguinte: quando eu vou debater em juízo, eu preciso me perguntar, o que eu quero? Definir a existência do direito? Realizar o direito? Ou assegurar a sobrevivência do direito? Eu tenho que moldurar por aí, né? Por aí, as minhas pretensões, porque o sistema do Código prevê grosso modo isso: tutela de conhecimento, tutela executiva e tutela cautelar. Ainda que não tenha livros específicos sobre a tutela cautelar, como o atual tem. Mas a sistematização está com base nesse tripé: conhecimento, execução, cautelar. Ou seja, tutela para definir, parar a existência do direito, tutela para realizar o direito, que é a execução, e tutela para assegurar a sobrevivência do direito. Outra questão que, para mim, vai ser bastante debatida, mas é um vetor do Código, é prestigiar a cronologia dos processos. Ou seja, eu só posso julgar o processo que entrou hoje se eu julguei o de ontem. Ou seja, nós vamos ter um mecanismo de controle cronológico. Isso é bom, mas também pode não ser tão bom assim. É bom por quê? Porque quem entrou primeiro, sai primeiro. É a tese. Agora nós sabemos que existem processos e processos. Existem processos que, de tão conhecidos, o juiz precisa de meia hora para resolver.
E existe processo de uma complexidade tal que ele precisa de muito tempo para amadurecer. Se nós formos absolutamente rígidos, e esse é um dos propósitos do Código, em estabelecer que os processos terão que ser cronologicamente respeitados, olha, eu tenho a impressão que isso vai provocar represamento. Porém, o Código quer... Por quê? Porque se eu tiver um processo de muito estudo, todos aqueles outros que eu podia julgar imediatamente tem que estar parado. Eu só vou julgar depois. Então, vamos ver se é bom, vamos ver se é ruim, mas está lá. Estabelecer um controle cronológico da prestação jurisdicional. Em tese, formalizando a ideia. Quem entrou antes, sai antes. Evidentemente que se quer aqui buscar a celeridade também. Então, na busca da celeridade, que é uma reclamação, enfim, da comunidade jurídica, esse é outro vetor, o aceleramento da prestação jurisdicional. O que nós temos? Nós temos o prestigiamento do processo eletrônico, que é uma tendência. Né? Temos a supressão de recursos, que nós vamos ver quais daqui a pouco, né? Que desaparecem do sistema. Enfim, se busca dar maior celeridade à prestação jurisdicional através desses mecanismos procedimentais. Estamos também, como vetor, estabelecendo uma obviedade para os processualistas contemporâneos e uma não obviedade para os processualistas um pouco mais conservadores, que é a infraconstitucionalização das garantias constitucionais. Ou seja, nós temos agora o direito processual civil constitucional, ou o direito processual constitucional civil. O Código de Processo Civil dedica a sua primeira parte exatamente para deixar claro que o processo atual não é apenas um instrumento de realização do direito material. Ele é, na verdade, um instrumento de realização dos valores constitucionais acima de tudo. Portanto, vocês já devem ter ouvido falar na ideia da instrumentalidade do processo. Vocês devem ter ouvido falar, possivelmente, o meu queridíssimo Daniel passou por aqui, na ideia de formalismo valorativo. O que nós temos hoje é uma nova fase do direito processual, onde ele agora passa a ser compreendido como um instrumento de realização de valores constitucionais. Volto a dizer, os 12 primeiros artigos do Código do Processo Civil se preocupam exclusivamente com isso. E, portanto, nós vivemos a fase da instrumentalidade constitucional. Ou seja, o processo é, sim, instrumento e mecanismo de realização de valores constitucionais. Também vi, e digamos assim, com alegria, que o novo código, embora não precisasse, mas face à realidade que vivemos, ele estabeleceu um combate à jurisprudência defensiva. O Superior Tribunal de Justiça, penso que é quem capitania a ideia da existência de jurisprudência defensiva. O que é jurisprudência defensiva? Antes de responder isso, eu vou fazer uma pergunta. Para que existe o juiz e o judiciário? Preferencialmente para resolver os conflitos de interesse. Então, o juízo e o Poder Judiciário deve, quase que a toda custa, resolver os conflitos que lhes são postos à apreciação. O que se percebe sociologicamente, entretanto, é que, por vezes, o Poder Judiciário se demite dessa situação através da extinção de processos sem exame de mérito, através do não conhecimento de conflitos, porque foram, digamos assim, constatadas algumas irregularidades. Se nós formos consultar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que se revelou um tribunal absolutamente formal, se eu, por acaso, me enganar no código que consta da nota de custas, eu tinha que botar 1 e botei 2, eles não conhecem do meu recurso. Se a xerox da folha 1024 verso não estiver legível, eles não conhecem do meu recurso.
embora não seja indispensável para a apreciação do recurso. Então, se formou nos tribunais o que a gente passou a chamar de uma jurisprudência defensiva, a jurisprudência para eliminar o processo sem resolver o conflito. Porque é menos um processo. O juiz está atormentado com o volume de trabalho. Então, se ele puder ter menos um, porque tem um erro formal, menos um. Mas eu resolvi, acabei com aquele processo, mas não extingui o conflito continua no plano material. Pois bem, o Código vem, em alguma medida, ainda que timidamente, começa a combater a jurisprudência defensiva. Ao dizer que certas irregularidades, veja bem, não estamos falando de defeitos crassos, irregularidades, deve-se oferecer à parte a oportunidade de corrigi-las. Tipo, preenchimento equivocado da guia, da nota de custas. Eu botei que era agravo instrumento e, na verdade, era recurso não síndico de natureza. Foi um equívoco. Eu não posso não ter o meu recurso não conhecido, tido por deserto, ou seja lá o que for, em razão disso. Então, se abre a possibilidade para o tribunal que ele supere certas irregularidades. E isso se fez, eu penso, exatamente para combater a jurisprudência defensiva que vinha tirando da jurisdição a resolução de certos conflitos. Por quê? Porque se agarrava em formalidades e afastava por completo a possibilidade de julgamento, de mérito. E também o Código vem com a proposta de penalizar recursos infundados. Os recursos, nós sabemos, muitos têm fundamentos, outros se sabe que não têm. Especialmente pela existência de efeito suspensivo no recurso, etc. Muitas vezes a parte se socorre de um recurso, não porque acredita na solução que o recurso vai dar à causa, mas porque acredita que vai respirar mais algum tempo sem sofrer as consequências de uma decisão jurisdicional. Pois bem, o Código, tentando combater isso, também, ainda timidamente, mas já é um início de combate a recursos infundados, que atrasam a prestação jurisdicional, a toda evidência, ele o que faz? Ele estabelece a sucumbência recursal. Ele diz, olha, tudo bem, se tu recorrer, e se a situação for mantida, eu vou agravar a tua sucumbência, que era 10%, agora passa a ser 20%. Talvez não chegue a inibir de forma mais drástica um recurso infundado, porque normalmente as partes fazem uma relação de custo-benefício para saber se vale ou não recorrer. Mas já é um risco que se apresenta para o recurso infundado. Ou seja, sob o manto de que, na verdade, o recurso dá mais trabalho ao profissional do direito, mais especificamente ao advogado, ele diz assim, se a sucumbência foi 10%, com a sentença de primeiro grau, como o advogado vai ter que trabalhar agora num recurso, então é justo que se aumente a sucumbência se a sentença for mantida. Este é o rótulo. Mas, na verdade, o conteúdo é exatamente inibir o recurso infundado. Olha, só recorre se tiver razoabilidade, senão não vai, que vai piorar a tua situação de sucumbência. Pois bem, meus colegas, grosso modo, e de uma maneira bastante rápida, assim, são esses os vetores que o novo Código estabeleceu, na minha visão. Dentro desse tema de inibir recursos, e especificamente do tema que nós vamos tratar, que é o tema dos recursos de natureza extraordinária, eu queria dizer para vocês o seguinte. A primeira coisa, quando nós, ciente desses vetores, a primeira coisa que nós temos que fazer é compreender a ideia e os propósitos dos recursos de natureza extraordinária. Vamos lá, o que significa isso quando eu digo compreender? Já estão me avisando, eu não comecei o tema, hein? Mas vamos lá que nós vamos resolver. Compreender exatamente o propósito e a ideia desses recursos. Quando eu ponho em causa o recurso de apelação, eu estou exercendo uma garantia constitucional que é a garantia do duplo grau de jurisdição. Portanto, basta que eu diga as razões e aponte as razões pelas quais a decisão que me atinge eu considero inadequada,
para que meu recurso tenha o processamento adequado. Será provido ou não, dependendo da situação, mas o meu recurso vai andar. Por quê? Porque está em causa o direito subjetivo da parte recorrente, exercendo a plenitude da garantia constitucional do duplo grau de jurisdição. Quando eu estou tratando de recursos de natureza extraordinária, ou seja, recurso especial e recurso extraordinário propriamente dito, não é o direito subjetivo da parte o mais relevante. O direito subjetivo da parte é absolutamente acessório. Por quê? Porque antes eu tenho o ônus de demonstrar o interesse social para que aquele recurso, que terá abrangência nacional, com o fito de dar isonomia aos brasileiros em geral, sobre certo tema jurídico infraconstitucional no Superior Tribunal de Justiça, ou da aplicação da Constituição no Supremo, seja relevante. O maior erro de quem opera no juízo extraordinário é imaginar que está frente a um recurso normal. Esses dias, fui me entrevistar com um ministro sobre o assunto X. Depois de 15 minutos de conversa, ele diz assim: hoje eu recebi tantos advogados. O senhor é o primeiro que tem noção do que é um recurso especial. Ele não disse que eu sabia o que era, disse que eu tinha noção. Eu digo, já fiquei feliz, tenho noção do assunto. Então, mas isso é uma verdade absolutamente presente no nosso meio. Por isso que nós falamos em recursos excepcionais. Por isso que nós falamos em juízo extraordinário. Porque só apenas extraordinariamente, excepcionalmente, é que esses recursos serão conhecidos e apreciados. Quando eu estou nesse debate, e se nós olharmos para o atual Código de Processo Civil e para o novo Código de Processo Civil, ele mantém isso. Ele diz assim, ó, primeiro eu apresento no recurso o fato e a causa. O segundo inciso que disciplina a apresentação do recurso é o mais importante. As razões que justificariam o conhecimento daquele apelo extraordinário. E só no terceiro item eu vou pedir as razões de reforma. Então eu preciso superar um obstáculo, que no Supremo Tribunal Federal agora se chama repercussão geral. E que no Superior Tribunal de Justiça, ainda que não se chame repercussão geral, eu preciso demonstrar a repercussão social. Por que que esta minha causa, que começou em Erval do Sul, interessa ao Brasil? Nem sempre é fácil demonstrar isso. Desimporta se a decisão recorrida é justa, injusta, correta, incorreta, adequada ou inadequada. Antes eu tenho que demonstrar ou que há repercussão geral no extraordinário, ou que há repercussão social. Para só depois, se vencer dessa fase, aí sim, imaginarmos a possibilidade de ver a reforma da decisão. Então, a compreensão ideológica da natureza dos recursos, de natureza extraordinária, é fundamental. Eu não estou tratando de uma nova instância. Eu estou tratando de uma hipótese excepcional. E só eu preciso tratar uma hipótese excepcional de modo excepcional. Portanto, a demonstração desse interesse social é o que há de mais relevante nesse recurso e que, por regra, é aquilo que é muito mal trabalhado na operação desse recurso. Por quê? Porque quem está envolvido, às vezes, se preocupa com a justiça da decisão. Se preocupa com o acerto da decisão. Não é isso que está em causa no primeiro momento. Isto só surgirá depois. E o outro equívoco que se comete, e que o sistema atual e o sistema que vem mantém, é o seguinte:
para deduzir um recurso desse, eu preciso de 4 instrumentos distintos. Constituição Federal, artigo 102 e 105, inciso 3º. Código de Processo Civil, atual e novo, é a mesma coisa, um repete o outro. Os regimentos internos do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. E, finalmente, os enunciados das súmulas, que são o que há de mais aterrorizante. Que eu vou citar apenas um exemplo. Mesmo que eu me emoldure na Constituição Federal, no Código de Processo Civil, no regimento interno, eu vou me deparar com situações hoje absolutamente complicadas para ter acesso à instância extraordinária, porque existem armadilhas processuais que nem sempre podem ser superadas e que são preocupantes. Querem ver? Eu entrei com embargo de declaração. Por quê? Porque diz uma súmula lá, se eu não entrar com embargo de declaração, a questão sobre a qual não houve manifestação do tribunal recorrido não será conhecida. Só que eu entrei com os embargos de declaração e o tribunal veio e disse assim, não, nem dou bola, não tem nada que esclarecer. Não ventilou a questão. Se eu alegar, o certo era eu entrar com outro embargo de declaração. Mas se eu entrar, eu vou levar uma multa. E se eu não entrar, ele não vai subir. Então nós temos uma armadilha. Se eu entro com embargo de declaração, o segundo, ou às vezes o primeiro, para pré-questionar uma matéria, para deixar claro que eu quero subir com essa discussão, se eu não entrar, meu recurso não é conhecido. Se eu entrar, eu levo multa. Então, isso aqui está aí, é a súmula 356 e a 282. Bota uma contra a outra, é uma armadilha. E eu tenho que escolher. Ou vou levar o risco da multa, ou o meu recurso não vai subir. Aí nós inventamos uma coisinha. Quando o tribunal não se pronuncia, a gente diz que houve contrariedade ao dispositivo do Código de Processo Civil, que diz que competia ao tribunal esclarecer, enfrentar a matéria dos embargos de declaração. Mas agora as decisões mais recentes dizem assim, o 585, os embargos de declaração para esclarecimento da omissão não constitui pré-questionamento. Quer dizer, fica difícil, a gente fica amarrado para operar. Por isso que esses recursos precisam ser assim muito bem estudados, muito bem trabalhados. Nós não podemos tratar ele como se fossem outros, porque tem muitos obstáculos para vencer. Constituição Federal, Código de Processo, regimentos internos e este monte de súmulas do Superior e do Supremo que, por regra, estão dizendo assim, não vamos conhecer desse recurso. Então começam a criar obstáculos. E sem manusear tudo isso, não dá para trabalhar com esta, digamos assim, com esse tipo de recurso. Pois bem, meus colegas, objetivamente, nesse quadro que aí está e que se repete com o novo código, nós temos pequenos avanços. Primeiro, desaparece os embargos infringentes. E desaparece o agravo retido. Esses dois recursos saem do nosso receituário. Não teremos mais embargos infringentes e não teremos mais agravo retido. Outra questão importante, eu acho que, especialmente para os advogados, é a questão prazal, o prazo. Deixamos de ter um cardápio de prazos e passamos a ter um único prazo. Todos os recursos devem ser deduzidos em 15 dias, úteis e não corridos, salvo os embargos de declaração que ficam em 5 dias. Quando houver, aqui é também um avanço, dissídio jurisprudencial, que é uma das hipóteses de cabimento do recurso extraordinário, fica vedada a decisão genérica, que diga o seguinte, não há dissídio. Para o juiz rejeitar a presença do dissídio, ele terá que demonstrar por que não há dissídio. E não, simplesmente, numa decisão genérica, afirmar que não identifica o dissídio. Ou seja, se exige fundamentação das razões pelas quais não se reconhece a presença do dissídio. Nos recursos de natureza extraordinária, acaba uma coisa pavorosa que tinha aqui, que é o duplo juízo de admissibilidade. Nós sabemos que esses recursos são apresentados na presidência ou na vice-presidência do tribunal recorrido. O que ocorre? A presidência do tribunal fazia um exame, dizendo, olha, cabe ou não cabe o recurso. Ela
cuidava de examinar se era ou não caso de recurso extraordinário, se era ou não caso de recurso especial. E indeferia o subimento, e indeferia a subida deste ou daquele recurso. Ou seja, ele dizia assim, não vai subir. E aí eu tinha que agravar para ir para o superior, etc. Agora acabou. O juízo de admissibilidade, como regra, salvo duas hipóteses, será feito sempre pelo tribunal que julgará a causa, superior ou supremo. Com isso nós ganhamos tempo e ganhamos também a circunstância de que não há razão para todo esse desgaste de ter aqui o recurso inadmitido, ter que apresentar o agravo contra a inadmissão do recurso, etc. Quem fará o juízo de admissibilidade é o tribunal que vai apreciar o recurso. O nosso tribunal aqui funcionará nessas hipóteses como órgão repassador. Recebe o recurso e encaminha direto para o tribunal que vai apreciar o recurso. Eu acho que essa regra é saudável. Informação também importante é que nos recursos de natureza extraordinária, os embargos infringentes, melhor dito, os embargos de divergência, que é um recurso interno nos tribunais, cabia só quando uma turma decidia assim, a outra turma decidia assado. Agora, havendo mudança de composição da própria turma, passa a ser admissível os embargos de divergência. Desde que a mudança de composição represente 50% da turma. Ou seja, mudou 2, depende, as turmas têm 5, tem que mudar, mudou 3 ministros, é a mesma turma que decidiu, mas cabe embargos de divergência, por mudança de composição. E para arrematar aqui, meus queridos colegas, as decisões dos recursos especial e recursos extraordinários, repetitivos, que têm uma longa disciplina no novo Código, passam a ter as decisões eficácia vinculante. Acaba esse negócio de eu sei que foi decidido assim, mas eu vou decidir assado. Não, ela terá que ser respeitada pelas instâncias inferiores. Então tem eficácia vinculante, isso é bom. Se a matéria é repetitiva, se o tribunal se dedicou a apreciar, vamos lá. Pois bem, mas se a minha discussão judicial é enquadrada como repetitiva e, na verdade, ela não se emoldura na hipótese das decisões que apreciaram, ou da decisão que apreciou as causas repetitivas, o que eu faço? Aqui tem um novo recurso. É uma novidade. Que é aquilo que eu, pessoalmente, estou chamando de agravo de distinção. O sistema prevê, que nem o Distinguish do norte-americano, o sistema prevê o seguinte: eu entrei com o meu recurso e o tribunal daqui diz assim, essa matéria foi apreciada pelos recursos repetitivos tais, ou pelo recurso repetitivo tal que julgou, portanto não conheço, nem sobe. Aí eu entro com um agravo dizendo, não, o meu caso não é igual àquele dos recursos repetitivos. Então aqui eu tenho uma exceção, a ideia a exceção à inexistência do juízo de admissibilidade local, porque ele quer emoldurar na hipótese já apreciada pelo Tribunal Superior, em hipótese de recurso repetitivo, e eu quero dizer que não. Então eu entro com agravo de distinção, para demonstrar exatamente que a minha causa não é aquela que foi apreciada. Ela é diferente. Isso é uma novidade do Código. E nessa hipótese, meus colegas, eu penso que isso vai ocorrer muito. Porque, às vezes, as causas têm detalhezinhos, né, diferentes. Então, nós vamos ter que fazer uma sintonia fina no que será o agravo de distinção. Até onde eu posso dizer que a minha causa é um pouquinho diferente da outra, se é no plano fático com certeza, se é no plano jurídico e de que maneira ela é diferente. Então, nós vamos ter que aprender a trabalhar o agravo de distinção, que é um recurso novo, ou com um propósito novo. O recurso de agravo já existe, ele tem um propósito novo. Agora, grosso modo, neste tema,
dos recursos de natureza extraordinária. A semana passada eu estava examinando uma dissertação de mestrado na PUC e fui lá honrado com uma série de citações pela colega que estava postulando o grau de mestre, e dentre os quais ela citou um trabalho meu que eu escrevi há mais de 20 anos atrás, que é um trabalho chamado Recursos, Reforma e Ideologia, onde eu criticava exatamente que nós tínhamos feito uma reforma em que buscávamos, lá atrás, quando reformamos o sistema recursal, criando uma série de procedimentos nos recursos, fazendo com que o agravo fosse apresentado direto no tribunal, etc. Eu dizia, olha, a nossa reforma é procedimental, e o que nós precisamos é uma reforma ideológica. Qual é a função do recurso? Essa é a pergunta. Qual é a função do recurso? Seja ele ordinário ou extraordinário. Quando eu vi aquele monte de citação, eu disse, olha, eu fico honrado, por um lado, com essas citações desses estudos meus, mas, por outro lado, eu sou tomado por uma certa infelicidade, eu não me sinto satisfeito e feliz, porque verifico que, passados mais de 20 anos, o meu trabalho continua atual. Isso significa que não progredimos. Eu quero dizer para vocês que, ideologicamente, tudo continua igual. Embora algumas providências procedimentais possam melhorar isto. Mas, em momento algum, nós discutimos, afinal de contas, qual é a função do recurso? Mais especificamente, do recurso extraordinário e do recurso especial. Não mudou nada. Isso, eu queria dizer que nos remete à reflexão, se um dia nós não temos que repensar ideologicamente isso, para dar maior eficiência ao nosso processo. Com isso, e com o olhar severo do nosso controlador lá, dou por encerrado o nosso encontro, voltando uma outra oportunidade, sempre que convidado for. Muito obrigado a todos.